Quero compartilhar com você aqui sobre um homem, um personagem da Bíblia muito forte. Ele era discípulo de Jesus. É aquele tipo de cara assim que você precisar dele meia-noite para fazer uma mudança, carregar uma geladeira, ele estaria disposto. É esse tipo de cara que eu estou falando nesse momento. E esse personagem era Pedro. Pedro, ele é muito conhecido por ter negado Jesus 3 vezes, mas houve uma transformação na vida dele. Ele foi muito usado por Deus. E ele era um cara simples, conforme Atos 4,13, que diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Um homem simples. Ele também foi, além de Jesus, foi o único que andou sobre as águas. Lembra quando Jesus estava lá andando sobre as águas, ele disse para Pedro para ele ir até ele, né? Pedro pediu. Aí foi lá em Mateus 14, 29. Diz o seguinte: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus, mostrando que ele realmente era corajoso e tinha muita fé. E ele também amava muito a Jesus. Ele tentou, inclusive, defender Jesus lá em João 18:10. João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Ele cortou a orelha desse soldado para quando eles vieram prender Jesus. Então, isso mostra o amor que ele tinha por Jesus, né? E lá em João 13:37 também, ele declara amor a Jesus. Ele fala: Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Isso é uma declaração de amor, né? Mas o que aconteceu com Pedro? Lá em João 18:27, diz o seguinte: mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então aqui está a fama de Pedro, né? Por ter negado Jesus 3 vezes e o galo cantado. Mas ele foi um grande discípulo depois disso. Ele se arrependeu amargamente. Quando as mulheres chegaram no sepulcro, que tinha um anjo lá, esse anjo falou o seguinte, olha só, Mateus 16:7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então aqui é uma menção especial para Pedro, né? Daquele anjo do Senhor. E mais uma vez, o número 3 chega para Pedro. Dessa vez, lá em João 21:17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E a partir daí, Pedro foi uma bênção para todos nós, uma bênção para o Evangelho, para a disseminação do Evangelho. Lá em Atos 3:6, ele diz uma frase emblemática, uma frase muito famosa. Ele diz o seguinte:
Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Isso aqui ele estava falando, esse milagre aconteceu na vida de um aleijado, né, que estava na porta do templo. E Pedro fez esse milagre. Aliás, até a sombra de Pedro fazia milagres. Vamos ler lá em Atos 5,15. Olha só. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Olha só o poder de Deus que existia em Pedro. E ele pregou muito o evangelho. Lá em Atos 8:25, diz o seguinte: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. E uma coisa muito importante que Pedro também fez, ele ressuscitou, ele orou a Deus e Deus ressuscitou Tabita. Lá em Atos 9:40, presta atenção. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Coisa maravilhosa, né? Eu creio que isso seja o ápice do poder, né, do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E encerrando lá em João 6,68, Pedro também diz uma frase que a gente muito importante, e que a gente já decorou ela, né? João 6,68 diz o seguinte: Simão lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Deus tem o poder de usar as pessoas. Um homem simples, sem instrução nenhuma, e que negou Jesus por 3 vezes. Isso quer dizer o seguinte, aplicando isso para a nossa vida, o nosso pecado, o nosso desprezo, muitas vezes, pelo Evangelho, e os nossos erros, eles não são empecilho para nós sermos usados por Deus. Pedro é um exemplo disso. E muitos outros exemplos a gente tem na Bíblia de pessoas que erraram e foram usadas por Deus. Então, que nós possamos meditar nisso e, se tem alguma coisa te atrapalhando na sua vida, que você possa pedir para Deus para te dar poder, para transformar a sua vida nesse momento. Assim como fez com Pedro, e ele foi um grande apóstolo. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.